Pais para quem está aqui. Feliz Dia dos Pais para quem é papai, para quem vai ser. Vou contar que eu estou doidinho para ser pai também. Mas aí tem um pastor que me falou assim: pastor, você é pai espiritual. Receba as homenagens que o pessoal foi te mandar. Amém, pastor. Você que tem essa Bíblia, abre em Salmo 103, versículo 13. Fala sobre pai. Hoje, todo mundo sabe que a gente celebra o Dia dos Pais. Homens que receberam de Deus uma missão para cuidar da família com responsabilidade, cuidar também da família com amor e também ensinar. E acima de tudo, os pais hoje têm uma lição importante na vida de cada criança e de cada filho. É levar os seus filhos a conhecer quem é o verdadeiro Deus. Aprendemos com Abraão um dia que ele falou, no meu português claro, ele não deixou herança para Ismael, mas ele deixou uma herança assim, came bem alto. O próprio Deus vai te ouvir, vai te socorrer. E a gente sabe que Ismael gritou, clamou, que o próprio Deus ouviu o choro do menino. Amém? Salmo 103, versículo 13 fala: como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Então, irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, vamos reconhecer que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. E hoje, vamos fazer algo diferente neste culto. Vamos adorar o Senhor nosso Deus, que Ele é nosso Pai. Vamos adorar Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Até nas pequenas coisas, Deus Ele cuida. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus, Pai, que esse culto seja para o Senhor, seja direcionado ao Senhor. O Senhor também, Pai, nós damos a vontade, Pai. Espírito Santo, atua livremente neste lugar. Senhor, coloca um anjo em cada canto desse salão, que esses anjos estejam prontos para trabalhar segundo a Tua vontade, Pai. Que nossos corações estejam voltados ao Senhor mais ainda. Nós queremos Te agradecer, Pai, por este culto. Queremos Te agradecer, Pai, por essas pessoas que estão aqui. E nós temos a certeza, Pai, que depois desse culto, nós vamos sair daqui mais parecidos com o Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos receber o louvor aplaudindo a Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, seja louvado por nós. Oh, Jesus amado, quando nós chegamos aqui, Senhor amado, nós estávamos esperando de braços abertos. Porque o Senhor cuida, o Senhor renova a gente cada vez. Que a gente pensa que a gente está sozinho, a gente não está. O Senhor está abraçando a gente cada vez mais, Senhor amado. Oh, Senhor amado. Abençoe essas pessoas que estão aqui hoje com nós, Senhor amado. Que cada um saia daqui abraçado em nome de Jesus. Seja louvado a Ti, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. E atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial.
estamos sozinhos. Ele está cada vez junto com nós. Seja louvado o teu nome. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sementitas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. As abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua bênção, Senhor, eu correrei e me farei melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir, eu obedecerei. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é Deus. Seja louvado, seu nome. Oh, Jesus. Desce os quatro anjos nesse momento, nessa igreja aqui. Cada canto nessa igreja, um anjo, Senhor amado. E na tua bênção, Senhor amado. Oh, chuva de bênção. Seja louvado, Senhor. Glória, glória a Deus. Vamos obedecer. O deserto então será sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. A tua bênção, sempre eu correrei e guardarei o melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir e obedecer. Glória a Deus. Vamos obedecer o Senhor. Vamos obedecer. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo. Vamos obedecer. Glória a Deus, aleluia, santo, 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 Senhor. Seja louvado o seu nome. Oh, Senhor, obrigada, meu Deus, por estar aqui louvando, cantando, Senhor amado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, cada vez mais. Eu amo muito o Senhor, demais. Glória a Deus, aleluia. Esse é um louvor que fala de Deus propósito, que foram curados pelo poder do Senhor Jesus. Só um louvor para agradecer. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Oh, Jesus, Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde que eu vi por ele, eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto existiam em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai
Você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, todas minhas feridas para o meu passado, que tanto insistiam em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, e trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Deixa tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vai embora, fica comigo. Se quiser, eu faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é o meu grande amor. Deixa tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus. Oh, Jesus. Nós estamos aqui para te servir, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo teu nome, Senhor. Glória a Deus. Oh, meu Deus, Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo teu nome, Jesus. Jesus, o Senhor é maravilhoso em todas as partes da nossa vida. O Senhor é maravilhoso em todas as partes da nossa vida. Aleluia, Senhor. Santo. Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar.
chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, Deus, aleluia. Glória a Deus. Seja louvado. Preciso de um milagre, Senhor. Senhor, eu preciso de um milagre. Mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre. Eu creio em Ti, Senhor. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado o seu nome. Meu Deus, toque cada um nesse momento, abençoado, para poder tocar cada um. Quem ficou aqui nisso vai ser daqui a pouco. Oh, Jesus, abençoa, Senhor, a graça e a graça, Senhor amado. Seja louvado o nome, Senhor amado. Abençoe os pais, Senhor amado, que hoje é o dia dos pais, Senhor amado. Abraça cada pai que está aqui nesse momento, Senhor amado. Seja louvado o teu nome, Senhor amado. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus Santa igreja. maravilhoso. Igreja. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Eu chamo o pastor Edelino agora. Aleluia. Aleluia. Glória a Pode se Deus. assentar, glória a Deus. Já vamos ouvir a mensagem. Já vou dar os avisos, a gente deixa mais tempo para a mensagem daí, para ministração e deixa Deus agir realmente. Irmãos, terça-feira, culto de oração, não falte. Quinta-feira, culto libertação, não falte. Domingo, culto de missões, começa às 19h30, não falte também. E dia 29 e dia 30 de agosto teremos aniversário da igreja. A igreja completa 20 anos.
20 anos impactando vidas, mudando pessoas e sendo instrumento de Deus realmente na vida, glória a Deus. na vida de todo mundo. Amém? Glória a Deus. Irmão, dia 29 vai estar aqui o Samuel Barbosa, cantor que canta, já cantou com Filhos do Homem, vai estar aqui. Também convido você, vai estar aqui também no sábado, dia 29, o pastor Alexandre de Três Lagoas também, pode vir. Você vai ser bem-vindo. E dia 30 se encerra com Tite. Todo mundo conhece o Tite, é um pastor africano, cheio da graça e do poder de Deus. E dia 17, segunda-feira, irmãos, os da casa, vocês estão convocados, não pode faltar. Teremos uma reunião. Essa reunião vai ser decidido o que a gente vai fazer no aniversário, como enfeitar a igreja, bolo, lembrancinhas daí. Então, os da casa, vocês estão convocados, então não falte, por favor. Amém. Glória a Deus. Eu quero realmente agradecer. Ontem tivemos a nossa venda de pastel. Irmãos, foi bênção realmente. Eu quero agradecer cada um que nos ajudou. Eu quero agradecer cada um que estava aqui de manhã, que nos ajudou, comprou. Realmente vocês semearam na obra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Para mim é uma honra em apresentar a minha prima. Eu sei que vai ter outros primos também, Deus vai alcançá-los também, serão instrumentos de Deus aqui também. Então, irmãos, é uma honra para mim apresentar a Leila, pode vir. Aí a Leila vai apresentar a turminha que vem. A turminha. Irmãos, é uma honra. Tipo, a gente se conhece há tempo, então a gente vê realmente o testemunho de Deus na vida dela. Então, como diz, a vida dela já é um testemunho real ao que Deus fez na vida dela. Amém? A pessoa, quando ela está pronta para servir ao Senhor, só ela falar assim, porque Deus faz o resto. Amém? Senhor, abençoe a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a serva do Senhor aplaudindo a Jesus. Graças e paz, boa noite, igreja. Amém. Eu vou apresentar aqui, né? Eu acho que alguns já conhecem, né? Meu marido Aguinaldo, minha filha Flávia. Hoje veio minha nova amiga, minha nova não, né? A Iva, a Margarete e a Lígia, que sempre estão me acompanhando. Eu fui convidada novamente pela tia, né, para levar essa palavra para o Dia dos Pais. Quero dar os parabéns, né, por cada pai que aqui está sendo representado, por sua família. Que o Senhor venha abençoar grandemente cada um. A palavra hoje, ela é uma palavra que se refere, né, às marcas eternas que os pais deixam para nós. Lá em Josué 24:15, Josué fala, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não falou só, eu vou servir ao Senhor. Ele declarou, eu e a minha casa. Amém. Ele se colocou, né, e colocou a família dele, né? Ele não pensou nele, ele pensou em família. E é isso que um pai faz, né? Ele não pensa nele, ele pensa em família, né? Em Provérbios 22:6 também fala, ensina a criança no caminho que deves andar. O pai, segundo o coração de Deus, entende que a sua maior responsabilidade é apenas deixar bens para os filhos, mas deixar uma herança espiritual. Que continue influenciando as próximas gerações. Vivemos em uma geração em que muitos pais se preocupam em deixar boas casas, uma profissão, dinheiro, estudo, segurança para seus filhos. Tudo isso tem seu valor, sim. Mas existe uma pergunta ainda maior. O que nossos filhos levarão de nós quando não estivermos mais presentes? Um pai pode deixar uma conta bancária cheia e um coração vazio. Pode deixar uma casa bonita, mas não deixa um ambiente de amor. Pode ensinar uma profissão, mas não ensinar o caminho da fé. Pode dar muitas coisas, mas não entregar aquilo que é o mais precioso, um legado espiritual. Josué declarou,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu já havia falado, né? Josué não falou eu servirei ao Senhor. Josué falou eu e a minha casa. Porque é isso, né? O Senhor deixou o homem, né, como sacerdote da casa. Muitos, aqui no Brasil, eu acho que é mais levado para esse lado, né? Que é a mulher que chama para oração. Eu quero falar para vocês, o sacerdote da casa que faz isso. A mulher, ela vai até um nível, o outro nível para ser alcançado dentro da sua casa é só quando o homem decide que ele é o sacerdote da casa. Isso revela que a fé não deveria ser apenas individual, ela deveria alcançar a família. O pai que serve a Deus não influencia apenas o presente da sua família. Ele pode influenciar gerações que ainda nem nasceram. A gente vê Josué ainda, né? Como o Júnior falou também, né? Então, quantos pais na Bíblia, né? Influenciam gerações até hoje. E os pais, né? Vamos falar de pais hoje, com essa era aí que a gente tem que falar, né? Pai masculino. A gente tem que deixar agora tudo mastigado, né? O pai que é homem, é ele que deixa os legados aí pra família, galera. Vamos pensar nisso. Pai macho. Em Josué 24:15, Josué estava diante de uma decisão. Havia muitos deuses e muitas influências ao seu redor do povo. Então ele tomou uma posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A liderança espiritual começa com decisão pessoal. Antes de conduzir a família, o pai precisa decidir: eu vou servir ao Senhor. Não podemos exigir dos nossos filhos aquilo que não praticamos. Não podemos pedir aos nossos filhos que nossos filhos tenham uma vida de oração se nunca eles nos veem orando. Não podemos não exigir que eles respeitem a palavra se eles nunca nos veem lendo a palavra. Não podemos falar sobre fidelidade a Deus enquanto nossa própria vida demonstra o contrário. Como se fala, né? O exemplo visto, ele é muito maior do que o exemplo falado. Eu falo que a maior mentira do diabo é aquela que fala: faça o que eu não faço. Não, a gente como pais, né? Hoje é o dia do pai, né? Mas assim, não só como pai, como ser humano, as pessoas têm que sentir vontade de fazer aquilo que a gente faz. A pessoa não pode pensar em nós e olhar e dizer: não, eu não vou fazer isso porque ela está falando, mas se ela não faz. Então a gente tem que ser exemplo mesmo. E um pai, para ser honrado, o filho tem que seguir o legado dele. Mas o filho segue mais o legado do pai do que ele vê o que o pai faz do que o pai fala. O pai pode falar o que for. Não adianta ele falar que o filho não vai. Em Deuteronômio, se vocês quiserem abrir aí, 6 e 7. Deuteronômio 6, o versículo 6 e o 7. É muito linda essa passagem aqui. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que Deus está falando aqui? Deus está falando que é para o pai ensinar o seu filho. É para o pai ensinar seu filho de manhã, de tarde, de noite. É para o pai ensinar a palavra do Senhor, que é para ela estar cravada no coração. É para ela estar nos lábios do pai. A palavra deveria estar primeiro no coração dos pais e depois ser ensinada aos filhos. O princípio é: antes de ensinar com a boca, o pai ensina com a vida.
Então, o pai que ensina com a vida, tenha certeza que ele vai ter, o filho vai ter muito mais sucesso do que aquele pai que só fala para o filho fazer. Em Jó 1:5, deixa eu pegar aqui. Jó 1:5 nos fala: terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto a favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó, que Jó fazia. Jó orava pelos seus filhos. Jó pedia perdão pelos seus filhos. Jó tinha preocupação espiritual com seus filhos. Ele não esperava que alguma situação acontecesse para depois buscar a Deus. Ele intercedia por eles. Isso mostra um pai que compreendia. Meus filhos precisam de cobertura espiritual. Pais, seus filhos precisam ouvir de vocês. Vamos orar? E eu falo para vocês, os filhos esperam isso dos pais, sim. Glória a Deus. Vamos à igreja? Vamos confiar em Deus? Vamos pedir perdão? Vamos fazer o que é certo? Mas principalmente precisam ver você vivendo tudo isso. Glória a Deus. O filho fala, gente. O filho fala, porque meu pai não está nesse lugar. Em 1 Coríntios, o pai que influencia pelo seu exemplo. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então aqui fala, né? O pai tem que ser um imitador de Cristo. E quando ele for um imitador de Cristo, o filho dele vai ser um imitador de Cristo. Porque vamos ser honestos, né? Essa terra aqui vai ficar. Não adianta a gente querer pensar, né, todo o tempo, eu sei que a gente vive aqui, a gente, né, se alimenta, tem que ter, mas a gente não parar de pensar, né, nas coisas desse mundo, no sentido de ter que ficar o dia todo pensando em reter dinheiro, não, a gente tem que saber que isso aqui é só passagem. Esse lugar aqui não pertence a nós. E tem um ditado que fala, né, para morrer basta estar vivo. Então, se a gente não tiver preso, mas é verdade, a gente fica aí tanto tempo pensando em ter, né? Vamos lembrar que Jesus já deu a vida por nós. Aleluia. Existe uma verdade poderosa aqui. Filhos aprendem muito mais pelo que vem do que pelo que ouvem. O pai pode falar: filho, seja honesto. Mas o filho observa como o pai trata as pessoas. O pai pode dizer: filha, confie em Deus. Mas ela observa como ele reage diante das dificuldades. O pai pode dizer: precisamos perdoar. Mas os filhos observam se ele sabe pedir perdão. O exemplo deixa marcas. Então, os pais aqui vamos pensar, né? Repensar, né? Eu acho que a gente, como mãe, pode se colocar nesse lugar também, né? Não é? Aleluia. Qual é as marcas que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é as marcas que eles têm olhado para nós? Em Efésios 6:4 fala assim: é vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas crie-os na disciplina e na admoestações do Senhor. Aqui ele está falando, né, que não é para os pais irar aos filhos. Irar aos filhos não é dizer: não, filho, não vou comprar isso, não vou te comprar aquilo. É tirar, né, a paciência do filho ali, né? Eu fico pensando assim, eu vivi isso na minha infância. Meu pai é um pai maravilhoso. Quem conhece ele sabe, né, que é um pai que faz de tudo por nós filhas. A minha mãe faz 8 anos que faleceu. E meu pai quer suprir de toda forma a falta dela na nossa vida, sabe? Assim, ele é um pai que... Mas, na nossa infância, meu pai era alcoólatra.
batia na minha mãe se a minha mãe estivesse rindo quando ele chegava. Meu pai batia na minha mãe se ela estivesse de cara fechada. E meu pai batia na minha mãe se ela não tivesse com cara nenhuma. Então a gente viveu essa dor junto com ela sendo crianças. Eu sei que ele se arrependeu do que ele fez. Depois disso eles tiveram uns 30 anos de casamento super saudável. Mas a gente, como criança, a gente carrega essas tristezas que se a gente parar para pensar. Porque a gente viu isso, né? A minha mãe viver isso em relação ao meu pai. Então a gente, como o pai principalmente, né? Tratar a mãe com respeito na frente dos filhos. Porque eu penso assim, gente, que quando um marido trata a gente bem na frente dos filhos da gente, o filho homem, né, vamos falar assim, né, ele já vai aprender como que ele vai tratar a esposa dele. Porque a esposa não é mãe. A esposa não tem que lembrar disso, ela não é mãe, ela vai ser esposa. E a filha, né, eu tenho a minha filha caçula aqui que tá aqui, o namorado dela fala assim, a régua aqui é muito alta. Não é qualquer um que dá conta para namorar as filhas de vocês, porque a forma que o Aguinaldo trata você, a forma que o Aguinaldo trata a casa, ele disse, não é qualquer um que dá conta disso. E eu agradeço a Deus, louvo a vida dele, por ele ter esse conhecimento, esse entendimento que ele precisa ter a régua alta, que não é qualquer coisa que vai fazer para a Flávia, né, que ela vai se alegrar. Deus não chama o pai simplesmente para mandar. Deus chama o pai para formar. Pai não é apenas autoridade. Pai é referência. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A mãe é amor, mas o pai é referência. Na minha casa ele só sabe dizer, mãe, o pai. Cadê o pai, mãe? Pai, cadê o pai, mãe? Exatamente. Não, lá em casa não é, cadê a mãe? A mãe não, a mãe tá ali, já veio. Mas o pai não veio ainda, mãe, cadê o pai? O pai vai demorar? Os filhos precisam encontrar no pai segurança, direção, correção, amor, presença, equilíbrio e fé. A voz do pai pode ensinar por alguns minutos, mas o exemplo do pai pode ensinar por toda uma vida. Glória a Deus. Do meu pai que eu posso falar, né? A gente fala assim, tem assim, eu até brinco com o Aguinaldo, às vezes eu vou falar, eu sei arrumar uma tomada, eu sei arrumar as coisas. Eu falei, sou filho de pedreiro. Trabalhei com meu pai de pedreiro. Arranquei árvore com meu pai, então é um legado que meu pai deixou pra mim. Se eu quiser, eu não preciso que o Aguinaldo faça, mas eu não quero. Aí é outra coisa, né? Mas eu faço. Então, assim, são legados que os pais deixam pra gente. Lá em Provérbios 3, 11, 12. Se vocês quiserem abrir aí. Provérbios fala: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de que deseja o bem. A gente falar não para os nossos filhos não quer dizer que a gente não ama eles, quer dizer que a gente ama eles, porque não é o sim toda hora, né? Eu acho que a gente tem que falar, na verdade, que é mais não do que sim. Ai, obrigada, não. A Bíblia mostra que a disciplina também faz parte do amor. A gente mesmo, né? Vamos ser honestos, né? A gente sempre gosta de ter alguém orientando a gente, né? A gente não gosta de ficar... Então, imagina uma criança que não tem, né, uma pessoa orientando ela, né? E o pai foi chamado para esse lugar. Lá em Hebreus 12, 6 também.
Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. É que ele fala, né, que Deus nos disciplina, né? Ele nos leva, né, para um lugar de entendimento. Deus disciplina aquele que ama. Isso nos ensina que um pai segundo o coração de Deus não é aquele que simplesmente diz sim para tudo. Ele sabe estabelecer limites. Amor sem direção pode gerar filhos sem limites, mas disciplina sem amor pode gerar distância. Por isso o pai precisa equilibrar o amor, mais verdade, mais disciplina e mais graça. O pai, né, tem que disciplinar, né, como o Senhor nos disciplina, né? Ele nos mostra, né? Às vezes a gente é filho mimado, né? Que quando Deus, né, fala não pra gente, a gente fica lá 3 dias chorando. Então, a gente também não pode ser esses filhos. Em Colossenses 3:21, fala assim: Pais, não irritei vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. A correção deve construir e não destruir. Os filhos procuram, gente, a aprovação dos pais. O amigo, o conhecido pode falar: que legal que você foi. Mas quando a gente escuta do pai da gente: nossa, que lindo que você fez isso, parece que é diferencial. Parece que realmente é o Senhor, diferente de quem é o pai da gente, diferente. Mas parece que é o Senhor que nos aprovou naquele momento. Quando seus filhos pensam em vocês, eles lembram apenas das regras que você estabeleceu ou também lembram do amor que você demonstrou? Como está o pensamento do filho de vocês? Pais que deixam uma herança espiritual. Em Provérbios 22:6 fala: ensina a criança no caminho que deve andar. Esse texto mostra a importância da formação espiritual. O pai precisa entender: estou preparando meu filho não apenas para viver neste mundo, mas para caminhar com Deus. Uma geração precisa contar a próxima. O nosso mundo aí está bem difícil, né, gente? Vamos ser exemplos para os nossos filhos, porque é só a graça de Jesus mesmo. Porque vamos falar a verdade, né? O mundo aí fora, para oferecer coisas inúteis para eles, né? Tá com a porta muito aberta. Lá em Salmo 78, o versículo 4 ao 7. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles foram a confiança em Deus, não esqueceram que os seus feitos e obedeceram aos seus mandamentos. Então os filhos, a gente tem que deixar, né, um legado para os nossos filhos, né? Para os filhos, né, contar para a próxima geração. O nome da gente não pode ser, quando a gente falece, né, que a gente venha morrer, né, fique, né, o legado. E o legado do pai tem muito poder sobre a vida dos filhos. O salmista fala sobre transmitir à próxima geração as obras de Deus. Isso é legado. Um pai deixa herança quando ensina. Na nossa família, nós confiamos em Deus. Na nossa família, nós perdoamos. Na nossa família, nós servimos. Na nossa família, nós honramos a palavra. A nossa família
Não abandonamos a Deus quando chegam as dificuldades. A maior herança não é aquilo que colocamos nas mãos dos nossos filhos, é aquilo que colocamos no coração deles. Glória a Deus. Um pai pode influenciar gerações. Em 2 Timóteo 1 e 5. Quiser abrir lá? Eu gosto de decorrer a palavra, gente. Pensa numa pessoa que é apaixonada pela palavra, sou eu. E ela tem todas as respostas que a gente quer. Ela tem resposta pra gente mãe, ela tem resposta pra gente empreendedora, ela tem resposta pra gente esposa, ela tem resposta pra tudo. Se quer saber uma resposta, abre a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Amém. Tem gente que fica procurando aí, vai em culto de, porque o tal profeta vai estar lá. Gente, o mau profeta tá aqui, tá aqui o mau profeta. Você quer saber da palavra do Senhor, da profecia do Senhor, venha pra cá que você vai ter tudo. Glória a Deus. Fique se perdendo. O Aguinaldo tira sarro de mim, que ele diz que eu tenho Bíblia na casa inteira. Eu tinha uma tia que fumava, lembra da tia Edna? Eu tinha uma tia que fumava na casa inteira. Em todo cômodo da casa que você ia, ela tinha uma carteira de cigarro e um cinzeiro, né, tio? Só não tinha, acho que no quarto dela. Mas ela tinha no banheiro, era tudo. Toda parte da casa dela tinha uma carteira de cigarro e um cinzeiro. Na minha casa, o Aguinaldo dá risada, porque toda parte que ele tem uma Bíblia minha num canto. Glória a Deus. Recorde-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. Eu estou convencido do que também habita em você. Aqui Paulo fala sobre a fé que havia primeiro na avó de Lloyd, depois na mãe de Eunice e finalmente em Timóteo. Veja a força de uma fé transmitida de geração em geração. Lloyd influenciou Eunice, Eunice influenciou Timóteo. E Timóteo se tornou um instrumento importante para o reino de Deus. Isso nos ensina. Uma vida transformada pode produzir uma família transformada. Em uma família transformada pode alcançar gerações inteiras. O que você está deixando para os seus filhos? O que seus filhos aprenderam observando você? Eles aprenderam a buscar a Deus, a pedir perdão, a respeitar, a servir, a perseverar, amar a família, permanecer firmes nas dificuldades. Por um dia os filhos poderão esquecer muitas palavras, mas dificilmente esquecerão como se sentiram dentro de casa. Gente, a casa da gente é a extensão da igreja. A casa da gente é a extensão da igreja. A gente não pode chegar na igreja e ser o melhor crente que existe. Ai, glória a Deus. E chegar em casa, o filho da gente vai falar com a gente e diz, não tem tempo agora. Ou o marido ou a esposa vem falar, não, agora não posso. Não, gente, a gente tem que ser o mesmo cristão aqui e o mesmo cristão dentro da casa da gente. Os filhos da gente têm que poder achar o acalento quando eles precisam em nós e não nas outras pessoas. Em Josué 24:5, ele fala de novo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma decisão que envolvia a sua própria casa. Hoje, precisamos entender que ser pai é muito mais do que gerar filhos. É formar vidas, é proteger, é ensinar, é corrigir, é amar, é estar presente. E esse estar presente que eu falo para vocês, gente, é estar presente realmente. Quando você tira um tempo pro seu filho, larga o celular do lado, larga estar ali, esse presente aqui nessa nossa geração que a gente está vivendo, as pessoas não estão mais presentes. Esses dias a gente foi numa palestra que nós estávamos conversando, a moça estava falando sobre isso. As pessoas escutam o que o outro fala, mas não ouvem e respondem qualquer coisa. A gente tem
tem que aprender de novo a estar presente na vida das pessoas. Quando uma pessoa vem procurar a gente realmente, um filho, um marido, né, um amigo, aqui eu acho que vai para todos nós, né? A gente realmente ouvir aquela pessoa. É apontar o caminho, é mostrar Cristo através da sua própria vida. Pais, vou perguntar para vocês aqui. Vocês têm mostrado Cristo na vida do filho de vocês? Pais deixam marcas. A pergunta é: que tipo de marca vocês, pais, estão deixando para os seus filhos? Marcas do medo? Marcas de ausência? Marcas de cobrança? Ou marcas de amor, fé, segurança, caráter e presença? Em Salmo 112, o 1 e o verso 2. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Um pai que é temente ao Senhor, ele vai ensinar a integridade para os seus filhos. A palavra apresenta a ideia de que descendência daqueles que temem ao Senhor será abençoada. A gente, como família, né? O pai, ele quebra a maldição que carrega das famílias dele. E se a maldição alcança, né, a bênção do Senhor, ela se multiplica sobre os nossos filhos. Talvez você não consiga deixar uma grande herança financeira para os seus filhos, mas pode deixar uma herança que o dinheiro jamais compra. Uma fé que continuará viva quando você não estiver mais aqui. E talvez o maior legado de um pai seja um dia ouvir dos seus filhos que vão lhe falar: meu pai me ensinou a amar a Deus. Meu pai me ensinou a permanecer firme. Meu pai me ensinou que a nossa família pertence ao Senhor. Por isso Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Pais segundo o coração de Deus não buscam apenas criar filhos bem-sucedidos. Eles buscam criar filhos que conheçam, amem e sirvam ao Senhor. Porque bens podem passar de geração em geração, mas uma vida de fé pode transformar uma geração inteira. Eu quero deixar aqui para vocês, pais, uma pergunta que eu já fiz. Qual é o legado que vocês estão deixando para o filho de vocês? Qual é o legado que o filho de vocês olha para vocês e diz? Qual é o exemplo que o filho fala: eu quero fazer igual ao meu pai? Fiz uma palavra mais curta, mas espero que o Senhor tenha tocado o coração de vocês. Aleluia, glória a Deus. Que Ele tenha falado, porque eu falei só aquilo que o Espírito Santo me levou a falar. Mas eu quero pedir permissão à casa, ao meu tio, que é pastor daqui da casa. Eu quero fazer uma homenagem ao meu marido. Amém, glória a Deus. Eu tinha feito a palavra e o Senhor falou: faça uma homenagem para ele. Glória a Deus. E eu falei: tá bom, Senhor. Eis-me aqui. Eu não perdi, mas eu voltei. Vamos lá. Eu acho que eu perdi, mas tudo bem. Não, espera aí que eu vou achar. Ai, 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 que vergonha. Não, acho que é aquele que caiu no chão mesmo. Pois é. Achei! Não fugiu! Meu bem, você quer ficar de pé aqui ou quer ficar aí? Eu sei que ele é. Estou de pé aqui, ó.
Tá aqui mais na frente. Para quem conhece, sabe que eu chamo ele de Boaz, né? Eu já fui Ruth, eu já colhi as espigas e ele me tirou desse lugar. E hoje eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para falar o tão grande esse homem é na nossa casa, como ele cuida da gente. Eu vou ler aqui, tomara que eu não chore, tá? Deixa que segura a mão dele aqui. Segura! Estamos parados. Hoje eu quero falar de um homem que Deus colocou na minha vida e que logo, ao longo dos anos, se tornou muito mais que o meu marido. Aguinaldo, hoje eu quero homenagear você. E quando penso em você, como esposo, como pai, existe um homem da Bíblia que me faz lembrar da sua missão dentro da nossa família. José, esposo de Maria e pai terreno de Jesus. José foi um homem que talvez não tenha deixado muitas palavras registradas nas Escrituras, mas deixou algo muito maior. Deixou atitudes, ele protegeu, ele cuidou, ele trabalhou, ele assumiu responsabilidade, ele obedeceu a Deus, esteve presente quando a sua família precisou dele. E é por isso que hoje eu olho para você e digo: Aguinaldo, você também deixou marcas na nossa história. Marcas que não estão apenas nas coisas que construímos, mas principalmente nas pessoas que somos. Você esteve ao meu lado nos dias bons e também nos dias difíceis. E como todo homem, você também teve seus momentos de fraqueza, suas lutas e seus desafios. Mas talvez seja justamente isso que torne a sua história tão verdadeira. Porque ser pai, segundo o coração de Deus, não significa ser um homem perfeito. Significa ser um homem disposto a continuar caminhando, aprendendo, amando e fazendo sempre o melhor pela sua família. A Bíblia nos diz em Provérbios 27: o justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Aguinaldo, talvez você não consiga imaginar hoje o tamanho das marcas que sua vida deixou, mas seus filhos carregam um pedaço da sua história, carregam ensinamentos, carregam lembranças, carregam momentos e, acima de tudo, carregam aquilo que aprenderam observando você, porque filhos não aprendem somente quando o pai ensina, eles aprendem quando observam o pai viver. E hoje eu quero que você saiba, nós vemos você, vemos seu esforço, vemos suas batalhas, vemos tudo aquilo que você fez e continua fazendo pela nossa família. E eu, como sua esposa, quero dizer, diante de todos aqui, obrigada. Obrigada por caminhar comigo, que não deve ser fácil, né? Ele falou pra mim assim, ele levantou, foi escovar os dentes. Eu fiz 3 perguntas pra mim. Ele falou assim: por favor, mulher, deixa eu escovar os dentes primeiro. Obrigada pela nossa história. Obrigada por tudo que construímos juntos. Obrigada por ser parte das nossas filhas e da nossa família. E hoje, olhando para você, eu penso em algo que está escrito em Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. E talvez uma das maiores responsabilidades de Deus entrega ao homem seja cuidar dessa herança. Não apenas prover, não apenas proteger, mas ensinar o caminho e ensinar pelo exemplo. Em
ensinar pelo amor, ensinar pela fé, ensinar que quando tudo parece difícil, ainda podemos confiar em Deus. Aguinaldo, eu desejo que você continue deixando marcas eternas, não marcas da perfeição, marcas de amor, marcas de presença, marcas de caráter, marcas de fé, marcas que as nossas filhas possam carregar para os filhos delas, porque um dia talvez nós não estejamos mais aqui para contar nossa história, mas aquilo que plantamos continuará vivendo nas próximas gerações. E essa é a beleza de um legado. Você pode partir um dia, mas aquilo que ensinou continua. Por isso hoje, eu não quero apenas dizer Feliz Dia dos Pais. Eu quero dizer feliz homem que você escolheu ser. Que Deus continue fortalecendo você, que lhe dê sabedoria para conduzir a nossa família, que lhe dê força para enfrentar os dias difíceis, que lhe dê sensibilidade para amar. E que, acima de tudo, coloque cada vez mais o coração dele dentro do seu coração. Porque eu acredito que um homem que coloca Deus no centro da sua casa pode transformar o futuro da sua família. Aleluia. Aguinaldo, meu amor, se um dia alguém perguntar qual foi o legado que você deixou, eu espero que a resposta não seja apenas sobre aquilo que você conquistou, que seja sobre quem você amou, sobre quem você protegeu, sobre quem você ensinou, sobre quem você ajudou a se tornar melhor. E as nossas filhas possam olhar para trás e dizer: nós tivemos um pai que nos amou, nós tivemos um pai que fez parte da nossa história, nós tivemos um pai que deixou marcas eternas em nós. Eu quero terminar dizendo algo que talvez nem sempre eu consiga falar. Eu tenho orgulho da nossa história. Tenho orgulho do homem que caminha ao meu lado. E sou grata a Deus porque entre tantas pessoas nesse mundo, Ele permitiu que as nossas histórias se encontrassem. Aguinaldo, feliz Dia dos Pais. Que sua vida continue sendo uma bênção para a nossa família. E assim como José cuidou da família que Deus confiou a ele, você continue cuidando da nossa família que Deus confiou a você. Eu te amo. E hoje de todos Deus, eu honro a sua vida, meu amor. Glória a Deus. Ele não chora, gente. Jesus Cristo é o centro. Glória a Deus. É que você não bateu a canela. Amém. Glória a Deus, que bom. Obrigada, igreja. Obrigada por cada um estar aqui. Eu contei para uma irmã que não está aqui mais com a gente, saiu da igreja. Eu falei para ela: irmã, olha o exemplo da minha prima. Daí eu falei: Deus está falando com o povo. Deus falou com você com dois exemplos, de uma pastora que veio aqui e dela. Eu falei: isso daí é o verdadeiro testemunho de fé na vida dela, também do Aguinaldo. Aguinaldo dá para chamar não só de Boaz, mas dá para chamar ele de Abraão também, né? Mas com A também. Amém. Vamos fazer uma coisa diferente hoje, como é dia dos pais. Os pais se colocam em pé. Márcio, podem se colocar em pé. Primeiro dia dos pais do Márcio, hein? Que bênção, Márcio. Tá aí um presente que o Senhor deu para você, para todo mundo, então, né? Que na verdade, tipo, a gente sonhou com eles também, esse filho. Tá? E você que está perto deles, eu quero pedir que vocês vão orar pelos pais. Não precisa ser os próprios filhos, mas você que está aqui, que não tem um pai, o teu pai não está aqui,
abrace um desses pais que estão aí. Amém. Eu sei que tem gente que não tem pai aqui. Abrace um desses pais que estão aqui. Ou você, filho, que o teu pai está aqui. O teu pai está aqui. Abraça também. O seu pai está aí. Fiquem aí que nós vamos orar pelos pais. Fiquem aí do ladinho que a gente vai orar pelos pais também. Bem. Glória a Deus. E você que não está com o teu pai aqui, você esposa que não está com o teu marido aqui, que o Senhor levou, tenha certeza que ele está no melhor lugar. Amém? Que ele está no melhor lugar. E que o amor de Deus vai sustentar você nesses dias. O amor de Deus é o melhor amor de pai e mãe. Amém? Glória a Deus, feche os seus olhos. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, primeiramente pela vida dos pais que estão aqui. Pai, os pais representam o Senhor na terra. Uma pastora me falou de assim: você quer ter intimidade com Deus? Tenha intimidade com o seu pai. Do mesmo jeito que você trata o seu pai na terra, é assim que você trata com Deus. Senhor Jesus, os filhos que estão aqui, Pai, nós como os filhos que estamos aqui, nós abençoamos os nossos pais com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Senhor Jesus, que eles venham, Pai, ver a geração deles, Pai, que eles venham colher, Senhor Deus, a geração. Nós vemos, Pai, que Abraão, ele não viu a geração, mas Deus deu para ele a certeza que ele ia ser pai de multidões e pai de nações. Os pais que estão aqui, Pai, nós declaramos também a bênção de Abraão na vida deles, que eles serão pai de multidões e pai de nações. Nós queremos agradecer, Pai, pela vida dos pais que estão aqui, porque eles são representantes do Senhor na terra. O Senhor fortaleça eles a cada dia. O Senhor fortaleça, Senhor Jesus, na sua vida espiritual, na sua vida afetiva e também familiar. Porque muitas vezes, Senhor Deus, o pai não tem do que reclamar, não pode reclamar na frente da família, mas ele sempre fala com o Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor dê a sabedoria de Deus na vida de cada pai. Queremos, Senhor Deus, te agradecer pelos pais, porque através dos pais o Senhor tem falado conosco e tem forjado o caráter de cada filho. Nós queremos te agradecer, Pai, pelos pais que estão aqui e pelos pais também, Pai, que vão assistir este vídeo e pelos pais também, Pai amado, que um dia vão ser. Nós queremos te agradecer por tudo e desejamos também para o Senhor, Deus, nosso Pai, um feliz dia dos pais, que nós amamos também o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar. Obrigado, missionária, pastora, de casa. Amém. Tem alguma coisa para falar? Tá? Já passo também que faço também toda a oferta, mas já orar pela experiência já. Eu aprendi para ele muitas coisas. Aí a principal coisa que ele me ensinou, o pai me ensinou, eu não vou estar aqui, mas tenha certeza que Deus vai estar com você todo o lado. Não precisa clamar, clame a Deus, que eu sei que Ele vai ouvir Ele vai ouvir a tua oração e as tuas respostas. Qual o melhor ensinamento que o pai pode deixar para os seus filhos, crendo que Deus seja o centro da vida de cada um? Amém? Amém. Vou passar já que ele quer falar um pouquinho. Receba o servo do Senhor aplaudindo a Jesus. Amém? Acho que tem que ligar. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Uma alegria estar aqui. A minha sobrinha querida, né? Com seu esposo, com sua filha, com as irmãs, né? Que estão aqui nos visitando. Deus abençoe. E
só um pedaço, não lembro tudo. Pai Abrão tem muitos filhos, e com ele muitos vão. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Eu não sei, mas eu só lembro dessa parte. Eu só lembro dessa parte, tá? Glória a Deus, né? Nós somos filhos de Abraão. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Então, a pastora Leila falando aqui, falava umas coisas da família, né? Leila, você conheceu as propriedades que meu pai tinha? Não. Não? Você nunca foi lá? Não, sim, já fui. Já foi? Né? Bom, você sabe que o Zé lá, né? Tem que arrumar uma questão no terreno lá. Outro dia eu levei o Júlio e a Lu, e também levei o Bruno e a Karine para conhecer. O Bruno e a Karine levei há poucos dias para conhecerem lá. Gente, a Karine, nossa, você era para ser rico. Gente, ali no AU, né? Nita Garibaldi, 2 terrenos, né? Mais de 20 terrenos, né? Na parte ali do trem corta, né? Cortava as propriedades do meu pai. Mais de 20 terrenos ali junto dos Túlio ali, né? Talvez você conheceu, né? E não ficamos com nenhum. O pai não deixou para nenhum filho. Não tô aqui condenando ele, porque quando eu nasci ele já era velho. Então, naquele tempo, gente, não tinha negócio de aposentadoria, né? Era muito difícil. Ele, para criar os filhos, ele teve que ir vendendo os terrenos. Alguns ele trocou até por uma lambreta que deu para o meu irmão, trocou por uma teclado que deu para o outro irmão, trocou por uma televisão, para nós termos uma televisão na nossa casa. Olha só. Não sei se deu uma lambreta, mas o Milton você deu uma lambreta, né? O teu pai, eu não lembro disso aí. Ele deu então. O pai falou que ia casar com a mãe, pronto. É Deus, né? Louvado seja Deus. Olha só, cada um dos irmãos teve que se virar, né? A Eliane se virou do lado, né? Que é a mãe da Leila, né? A Edna, eu sei que é ela, mas ela se converteu no final da vida, você sabe, né? Sim. Irmãos, isso são legados que deixou, na verdade, né? Meu pai também se converteu no final da vida dele. Com 93 anos ele se converteu, né? Então, irmãos, né? Nós só temos que louvar a Deus e glorificar o Senhor por essa família maravilhosa que vocês fazem parte da nossa família, né? Vocês aqui da 19ª fazem parte da nossa família. Amém. Glória a Deus. Sabe qual é a herança que a 19ª vai deixar para vocês? A herança é salvação em Jesus. Amém. Sabe? Essa é a herança. Não vai deixar riqueza, sabe? Que a riqueza nesse mundo, ela simplesmente ela vai ficar aqui, né? Mas a riqueza maior é a salvação. Glória a Deus. É estarmos com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Deus abençoe Leila, né? Deus abençoe Aguinaldo, Deus abençoe sua filha. Olha, eu não falo o nome do meu sobrinho, porque eu nem sempre eu sei, nem sempre eu lembro também. Eu estava vendo que eu tenho 70 anos e meio. Já passou 6 meses no meu aniversário de 70 anos. Gente, e eu tô aqui, ó, firme e forte, graças a Deus, né? Amém. O Valdir está aqui com 70 e quanto? 3, né? Ó, glória a Deus, né? Irmãos, mas para nós, aqui tá essas frutas, elas representam, sabe o que? As primícias, sabe, irmãos? Né? Às vezes eu penso, mas fazer as primícias, sem nem oferta das primícias, poucos dão oferta das primícias. Mas
amém. A gente não deixa de fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos perseverantes, sabe? Nós perseveramos, né? E temos que ser perseverantes, irmãos. Principalmente na nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela anda junto com o material. Não dá para nós separar, irmãos. Nós temos que saber qual é o que está mais. Qual é o que mais nos influencia, a espiritual ou a material? Né? Então, irmãos, eu quero nesse momento fazer o levantamento das ofertas, né? E que você que tem a tua oferta, segure na tua mão. Se você vai entregar o teu dízimo, a tua oferta de primícia, aqui está minha, meu dízimo, minha oferta de primícias. Ontem nós tivemos aqui o pastel, o pastor Júnior já falou. Foi uma bênção, irmãos. As pessoas que vieram trabalhar, irmãos. Pessoas que doaram, pessoas que contaram. Para nós, irmãos, isso significa o que, irmãos? Que nós continuamos firmes, irmãos. Independente, irmão, da situação, da adversidade que nós passamos, sabe? Temos uma igreja pequena com pouca gente, irmãos. Mas o pouco que Deus tem nos dado, irmãos, tem nos feito, irmãos, felizes. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm sido fiéis. A tua fidelidade, irmãos, com o teu dízimo, com a tua oferta, ela tem mantido essa obra. Sabe por quê, irmãos? Nós não temos salário aqui, o pastor não tem salário aqui nessa igreja. Ah, pastor, por que o pastor fala isso? Porque para vocês saberem que não temos. E agora eu e o pastor João vamos para a convenção. Entre taxas e a viagem para nós dois, R$3.000. Para não dinheiro da igreja, pelo nosso bolso. Então, quando você oferta e dizima na igreja, irmãos, você não está dando para o pastor aqui, não. Você está entregando para a igreja, para Deus, sabe? Porque tudo que tem aqui, irmãos, envolve naquilo que você oferta. A luz, a água, o aluguel, temos taxas que pagamos, tudo, irmãos. Por isso, quando você ofertar, oferte do teu coração. Você não é obrigado a ofertar nem dizimar, ninguém pode fazer isso. Mas o importante, irmãos, é que você seja fiel a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, que você, se você for fiel, você comerá o melhor desta terra. Sabe? O melhor dessa terra não é só a comida, irmãos, é aquilo em família que a pastora Leila hoje fez essa homenagem para o seu esposo. Eu recebi essa homenagem também, como se eu estivesse recebendo essa homenagem. E se me chamassem aqui para orar aqui pelos pais, eu dizia, não era eu para estar aqui orando pelos pais, não. Irmãos, eu sei que hoje, irmãos, as coisas estão diferentes. Os casais hoje não querem ter filhos mais. E às vezes eu cobro dos meus filhos, né? Eu digo, poxa, mas eu queria ter um neto. Eu quero ter um neto, uma neta, eu quero ter antes de morrer. Ele quer se esconder, tá? Mas não é eu que tenho, não é eu. O neto não é eu que fazer, não. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E como o pastor Júnior falou, se eu não tiver neto, eu já tenho um neto lá, né? Olha o Miguelzinho ali, o do Márcio ali. Nós fomos buscar o Márcio, a Silmara e o Miguelzinho no hospital quando ele nasceu, né? Então, irmãos, a gente, mas só que as pessoas de repente, quantas crianças, irmãos, eu adotei como neto e depois foram embora, né? Foram embora. Mas faz parte, né? Faz parte da vida, né? Mas fica na lembrança da gente. E a gente ama cada um de vocês. Cada um de vocês faz parte da nossa família. E eu louvo a Deus, irmãos. Eu prefiro primeiro me converter na família Jacomás. E aí toda a família agora está se convertendo. Toda a família está se convertendo.
né? Isso não significa, irmãos, que Deus tem nos dado esse presente, sabe? Mas, irmãos, segure na tua mão a tua oferta. Você que vai dizimar, tem o QR Code ali, né, para dizimar, né? Glória a Deus. Você fique livre para você dar oferta ou não. E se você ainda não é dizimista, né, e estou falando até para as vidas que não são dessa igreja aqui, né? Lá na sua igreja, sejam fiéis com os seus pastores, com o seu ministério, porque Deus vai te recompensar. Não é o pastor, é Deus que vai recompensar. Deus vai abrir as portas. E nesta oração agora que eu vou orar pelas primícias, pelas ofertas, pelos dízimos, eu vou acrescentar esta oração de uma porta aberta. Você que está desempregado, você que está precisando que o seu salário seja aumentado, né? Que você tenha um aumento de salário, aumento lá no que você suba de posto na tua empresa. Eu vou colocar diante do Senhor agora. Você vai dizer assim: pastor, eu estou com dificuldade porque eu queria prosperidade, mas a tua prosperidade vem do Senhor, não vem de mim. A prosperidade vem de você, da oportunidade que você tem de buscar, porque a palavra de Deus que diz que é buscai e encontrarás, batei e abrir-se-vos-á. Bata para que a porta se abra. Bata para que a porta se abra para você, que haja uma porta aberta para você, sabe? Eu sei que nós temos aqui, né, nossos irmãos venezuelanos, né? E Deus, creio que Deus tem portas abertas para vocês, sabe? Comércio para Edmar, eu era o nome dele, Edmar, né? Edmar, é isso aí. Deus tem portas abertas para vocês. Pode acreditar, creia, simplesmente creia, sabe? O ministério está em que nós cremos. Deus não faz barganha não. Eu vou ser dizimista porque eu vou ficar líquido, não. Deus não faz barganha não. Não tem barganha com Deus. Oferte segundo o teu coração, sabe? Segundo a tua fé. Eu não faço leilão aqui de oferta, irmão. Não faço lá. Não faço. A nossa igreja não tem esse costume, não. Mas desculpe o que ele está falando assim, irmãos. Porque nós dependemos, os recursos vêm de cada um de vocês. Sabe? Cada um de vocês é que vem o recurso para a obra de Deus. Sabe? Nós falamos aqui de semente, a lei da semeadura. Se você semeia pouco você fará, mas se você semear muito, você vai colher. 100 por 1, como colheu, né? Isaac, Abraão, Isaac, plantaram no deserto e colheram. E eu vou orar agora. Primeiro eu vou orar por essas frutas aqui, ó. E depois eu vou orar pelas ofertas de Deus. Pai, hoje, Senhor Deus amado, é culto de primícias, Senhor Deus. E nós entendemos, Senhor Deus amado, que primícias, Pai amado, meu Deus, é aquilo, Senhor Deus amado, como era no passado, Pai amado, meu Deus, a primeira colheita, Pai amado. Eles entregavam o melhor, Pai amado. Meu Deus, para Deus, para que as colheitas continuassem sendo, Senhor Deus amado, meu Deus, sempre em abundância, Pai. E o Senhor nunca deixou faltar, Pai amado, para o teu povo, Senhor Deus amado. O Senhor fez brotar água no deserto. O Senhor fez, Senhor Deus amado, meu Deus, cair, meu Deus amado, maná no deserto, Pai amado, meu Deus, para que eles pudessem comer. E quando eles queriam carne, o Senhor fez com que perdizes, Senhor Deus, viessem para que eles pudessem comer a carne, Pai. Meu Deus amado, Pai, o Senhor deu o fruto, Pai amado, assim como o Senhor mostrou a terra prometida, Pai amado, meu Deus, onde foram os espias, Pai, e eles olharam, meu Deus amado, a terra de Canaã, e eles viram que ali era uma terra que emana leite e mel, Pai. E eu acredito, meu Deus amado, que nós estamos num país que emana leite e mel, Pai amado. E estamos, Senhor Deus amado, num estado que emana leite e mel, Pai amado. Numa cidade que emana leite e mel, Pai. E numa igreja, Senhor Deus amado, que emana leite e mel, Pai.
Por isso, meu Deus amado, eu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, desse Deus que provê, Pai, Jeová Jiré, Pai amado, o Deus provedor, Pai amado, meu Deus que nos deu, Pai amado, essas simples frutas que estão aqui, Pai amado, da época que estamos, Senhor Deus amado, Pai, que simboliza a colheita de cada um. Meu Deus, e eu abençoo, Senhor Deus amado, para que todos possam vir pegar pelo menos uma fruta, Pai amado, meu Deus amado, para participar, Pai amado, desta mesa, Senhor Deus amado. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos os dizimistas dessa casa, Pai amado, os ofertantes desta casa, Pai, os ofertantes de primícias, Pai amado, que o Senhor esteja abençoando, Pai amado, meu Deus, a cada uma, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha prover, Pai, na vida de todos, em nome de Jesus. Assim eu determino a bênção em nome de Jesus. Você que tem a tua oferta, né? Você que já colocou lá no QR Code, ou tem a sua oferta para colocar aqui, o seu dízimo, pode trazer. Se você tem a tua moedinha, pode colocar aqui nesta árvore da prosperidade. Glória a Deus. Bem? Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem prega o evangelho, como o sol brilhará, e Deus abençoará. Amém. Por aí, irmão. Por aí, glória a Deus, né? Aplauda Jesus. Glória a Deus, né? Amém? Irmãos, nós vamos já encerrar. Tem mais algum aviso, não? Eu queria que as irmãs de Aguinaldo, né, que está aqui, ficassem de pé. Eu quero orar por vocês, amém? E você também vai ficar de pé e vai estender a mão agora sobre as vidas que estão aqui, que estão conosco. Muito obrigado, pastora Leila. Muito obrigado a cada uma de vocês, Aguinaldo, né? A minha, como é que chama? Sobrinha neta. Sobrinha neta? A minha sobrinha neta. Olha aí, estou arrumando um neto aí. Neto, glória a Deus, né? Glória a Deus. Hein? Já? Olha só, já sou bisavô, tio bisavô? Olha aí, glória a Deus, né? Graças a Deus. Estenda a mão aqui para essas vidas também, glória a Deus. Pai, eu quero em nome de Jesus, Senhor Deus amado, Pai, abençoar, meu Deus amado, essas vidas, o Aguinaldo, Pai amado, meu Deus, Pai, abençoa a vida dele, Pai amado, da minha sobrinha neta, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, a vida dela, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, a minha sobrinha, meu Deus amado, pastora, Senhor Deus, e seja abençoando, meu Deus amado, a vida dela, Pai amado, meu Deus. Que o Senhor continue usando, meu Deus amado, esta vida, Pai amado, para pregar o teu evangelho, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, abençoa esta irmã, Senhor Deus amado. Abençoa a vida dela, tudo aquilo que ela precisa e necessita, eu coloco diante do Senhor, Pai amado. Também, meu Deus amado, esta irmã, Senhor, seja abençoando, em nome do Senhor Jesus, Pai. Confirma, Senhor Deus, a bênção na vida da tua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Assim, Senhor Deus amado, eu determino a bênção, Pai amado, também, Pai, na vida de cada um que está aqui, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, Pai amado, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus amado, meu Deus, para que o Senhor esteja prosperando e abençoando a vida de todos, Pai. Precisamos, Senhor Deus, de um país abençoado, Pai amado. Precisamos de governantes justos, meu Deus amado. Pai, precisamos, Senhor Deus amado, que o Senhor abençoe as autoridades desse país, Pai amado. Precisamos, meu Deus amado, Pai, porque nós necessitamos, Pai, do país, Senhor Deus amado, do país acolhedor como é o nosso, Pai amado. Meu Deus, e que precisa, Senhor Deus amado, que cada vez mais ser abençoado, Pai, através de todas as situações das gerações que virão, Pai amado, meu Deus. Pai amado, o legado, meu Deus amado, que deixamos, Senhor Deus amado. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor seja abençoando, Pai amado, meu Deus, fortalecendo, revestindo com o seu poder, com a sua unção, com a sua graça, Pai amado, meu Deus, e aqui está esta igreja, meu Deus amado, que foi plantada neste lugar, Pai amado, meu Deus, e esta porta que está aberta, Pai amado, meu Deus, e ministérios que têm vindo aqui, Senhor Deus amado, para abençoar a nossa igreja, Pai, e nós queremos que esse ministério da Leila, Senhor Deus amado, e dessas vidas que estão aqui sejam abençoados, Pai amado, que o Senhor dê, Pai amado, a recompensa, Pai amado, para cada vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus amado.
Eu peço agora, Pai, que o Senhor, meu Deus, abençoe o retorno, meu Deus amado, para os lares de cada um, Pai amado. Meu Deus, em nome de Jesus, protege, coloca teu anjo cuidando, meu Deus amado, Pai, para que tenha um retorno abençoado, Pai amado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que seja, Senhor Deus amado, fortalecendo, Pai, que continue, Pai, meu Deus amado, e aqueles, Pai amado, que ainda, Senhor Deus amado, ainda não abriram o seu coração para Jesus, que possam abrir, Pai, os familiares de cada um que está aqui, Pai amado. Eu coloco diante do Senhor a família, Senhor Deus amado, aqui representada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Leva, Senhor Deus amado, cada um em segurança para a sua casa, Pai, para que tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Amém. Coloque a mão em posição de receber. Que a unção e a graça e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus será com todos hoje e sempre. Amém.